Antes da primeira bomba cair, antes dos discursos inflamados ecoarem nas rádios da Europa, havia silêncio. Um silêncio pesado. Mas o que você está prestes a ouvir não é apenas a história de uma guerra. É a história de como o mundo quase se perdeu e de como decisões tomadas por poucos homens mudaram o destino de milhões. Então, antes de continuarmos, eu te faço um convite. Fique até o final deste documentário, porque os últimos minutos revelam algo que quase ninguém percebe quando estuda a Segunda Guerra Mundial. Uma consequência que ainda molda o mundo em que você vive hoje. E talvez, quando terminarmos, você nunca mais veja os conflitos atuais da mesma forma. Agora, volte comigo. O mundo fingia que estava curado. As cicatrizes da Primeira Guerra haviam sido cobertas com concreto novo, monumentos restaurados e discursos otimistas. Mas sob a superfície reconstruída da Europa, algo ainda respirava: ressentimento. Na Alemanha, um homem transformava a humilhação em combustível. Em praças iluminadas por tochas, multidões erguiam braços, não apenas em saudação, mas em entrega. Entrega da razão, entrega do medo, entrega da própria consciência. E enquanto isso, do outro lado da fronteira, uma criança polonesa aprendia a escrever seu nome em um caderno novo, sem imaginar que em poucas semanas tanques cruzariam o horizonte como monstros de aço. 1º de setembro de 1939. O céu sobre a Polônia não anunciou o que viria. Nenhuma cor diferente, nenhum presságio visível. Profundo, apenas o som metálico, irreversível. Bombardeios. A Blitzkrieg não era apenas uma estratégia militar. Era velocidade transformada em terror. Tropas avançavam como uma tempestade calculada. Aviões mergulhavam como falcões mecânicos. Cidades que dormiam sob o ritmo comum da vida acordavam em chamas. Um soldado alemão de 19 anos atravessava a fronteira, acreditando estar defendendo seu país. Ele não via vilões nem heróis, apenas ordens, apenas marcha, apenas o peso do uniforme que ainda parecia grande demais para seus ombros. Enquanto isso, em Varsóvia, uma mãe corria para o porão segurando 2 filhos, tentando transformar seu próprio corpo em escudo. A guerra começa assim, não com mapas, mas com respirações aceleradas. Em questão de semanas, a Polônia foi esmagada entre 2 forças, Alemanha pelo oeste, União Soviética pelo leste. Um pacto silencioso havia dividido não apenas território, mas destinos, e o mundo assistia. França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha, mas declarar não é agir, e agir exige mais do que palavras. Meses se passaram no que ficou conhecido como Guerra de Mentira. Soldados posicionados, fronteiras tensas, nenhum grande movimento. Era o tipo de calmaria que antecede o colapso. Em maio de 1940, o trovão finalmente veio. A Alemanha avançou sobre a França com uma precisão quase impossível. Contornou a linha Maginot, rompeu defesas consideradas intransponíveis. Em poucas semanas, Paris caiu. Um soldado francês queimava cartas antes de se render. O oficial britânico olhava o mar em Dunkerque, esperando por barcos que talvez nunca chegassem. Mas eles chegaram. Centenas de embarcações civis atravessaram o Canal da Mancha sob bombardeio para resgatar soldados encurralados. Não era uma vitória militar, era sobrevivência. E às vezes sobreviver é o primeiro ato de resistência. Enquanto a Europa continental mergulhava na sombra, restava uma ilha, o Reino Unido. E sobre ele, o céu tornou-se campo de batalha. A Batalha da Grã-Bretanha foi travada. Nas nuvens, jovens pilotos duelavam em velocidades absurdas, sabendo que cada erro durava segundos e custava vidas. Em Londres, durante o Blitz, sirenes cortavam a noite. Famílias desciam para estações de metrô, transformadas em abrigos improvisados. Crianças aprendiam a distinguir o som de bombas caindo. Uma geração inteira cresceu sob o som da destruição. Mas Hitler hesitou, e essa hesitação mudaria o curso da guerra.
Enquanto o Reino Unido resistia, o olhar alemão se voltou para o leste. Operação Barbarossa, junho de 1941. Milhões de soldados atravessaram a fronteira soviética em uma das maiores invasões da história. A guerra tornou-se colossal, brutal, desumana. Um jovem soldado soviético escrevia à mãe dizendo que voltaria antes do inverno. Ele não sabia que o inverno seria seu único aliado. As tropas alemãs avançaram rápido demais. E avançar demais pode ser tão fatal quanto recuar. Quando o frio russo chegou, ele não pediu permissão. Motores congelaram. Armas falharam. Sem suprimentos, homens enfrentaram temperaturas que matavam sem disparar um tiro. E então veio Stalingrado, não uma batalha, mas um moedor de carne. Ruas destruídas, combates corpo a corpo, meses de cerco, fome, exaustão, desespero. Ali, o mito da invencibilidade alemã começou a ruir. Mas enquanto exércitos se enfrentavam no leste, algo ainda mais sombrio acontecia longe das câmeras de guerra. Campos, trens, listas. O Holocausto não foi um excesso da guerra, foi um projeto. Milhões foram perseguidos e exterminados não por impulso, mas por planejamento. A guerra não era apenas territorial, era ideológica, era racial, era industrializada, e o mundo ainda não compreendia totalmente o que estava acontecendo. Enquanto isso, no outro lado do planeta, o Pacífico fervia. O Japão expandia seu império pela Ásia. E então, 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor. O ataque surpresa mergulhou os Estados Unidos diretamente na guerra. O isolamento terminou em uma manhã de fogo. Um marinheiro preso sob destroços batia na estrutura de aço esperando ser ouvido. A guerra agora era global. E global significa que nenhum canto do mundo permaneceria intocado. A economia foi transformada. Indústrias se converteram em fábricas de guerra. Mulheres ocuparam linhas de montagem. Crianças coletavam sucata para reciclagem militar. Cada lar tornou-se parte do conflito. Cada mesa sentia a ausência. E enquanto 1942 avançava, a maré começava lentamente a virar. Mas o custo já era incalculável. E o pior ainda estava por vir. Em 1943, o mundo já não lutava por território. Lutava por sobrevivência. As engrenagens da guerra giravam sem parar. Indústrias operavam noite e dia. Cidades inteiras respiravam fumaça e aço. A produção de tanques, aviões e munições tornara-se uma extensão da própria existência nacional. Mas, pela primeira vez desde 1939, a Alemanha estava recuando. Stalingrado havia sido o ponto de ruptura. Kursk consolidaria a virada. No leste, a União Soviética empurrava o exército alemão para trás. Centímetro por centímetro, vila por vila, ruína por ruína. Um soldado alemão escrevia em seu diário: "Não marchamos mais, somos empurrados." Enquanto isso, no sul da Europa, a Itália começava a desmoronar. Mussolini perdera o controle. O regime fascista ruía sob o peso das derrotas. O próprio ditador seria deposto, preso e mais tarde resgatado em uma operação ousada, apenas para encontrar um fim brutal meses depois. Mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. 6 de junho de 1944, Normandia. Dia D. Ainda era madrugada quando milhares de embarcações começaram a cortar o Canal da Mancha. O mar estava inquieto, o céu pesado. Dentro dos barcos de desembarque, jovens soldados respiravam rápido demais. Alguns rezavam, outros apenas encaravam o vazio. Quando as rampas se abriram, o inferno começou. Metralhadoras alemãs varriam as praias. Explosões rasgavam a areia. Homens caíam antes mesmo de tocar o chão firme. A água misturava-se ao vermelho. Um soldado americano perdeu o capacete ao mergulhar na água. Ao emergir, viu apenas caos, gritos, fumaça, fragmentos de madeira e corpos. Mas eles avançaram, mesmo sob fogo cruzado, mesmo sabendo que as chances eram incertas. Cada metro conquistado custava dezenas de vidas. Mas aquele avanço representava algo maior.
o começo do fim da ocupação nazista na Europa Ocidental. Enquanto a batalha rugia nas praias francesas, outra ofensiva silenciosa ocorria nas sombras: a resistência. Homens e mulheres comuns sabotavam trilhos escondiam fugitivos, transmitiam informações codificadas. A guerra não era travada apenas por exércitos, mas por civis que se recusavam a aceitar a submissão. No leste, o Exército Vermelho aproximava-se da Alemanha, e à medida que avançavam, descobriam algo que chocaria o mundo. Campos, cercas, chaminés. Quando os portões foram abertos, não houve comemoração imediata, apenas silêncio. Sobreviventes magros demais para caminhar olhavam para os soldados libertadores sem compreender completamente o que estava acontecendo. Alguns já não tinham forças para sorrir, outros apenas choravam, não de alegria, mas de exaustão acumulada por anos. O mundo finalmente via, e não poderia mais alegar ignorância. Enquanto isso, em Berlim, o cerco se fechava. Abril de 1945. A cidade estava em ruínas, prédios desmoronados, ruas irreconhecíveis, civis escondidos em porões escuros, ouvindo o som constante da artilharia soviética se aproximando. Dentro de um bunker subterrâneo, Adolf Hitler recusava-se a aceitar a realidade. Mapas ainda eram analisados como se divisões inexistentes pudessem salvar o inevitável. Mas a guerra já estava decidida. Em 30 de abril de 1945, no subsolo de uma capital destruída, Hitler tirou a própria vida. Dias depois, a Alemanha se rendeu. Na Europa, a guerra terminava, mas o planeta ainda não conhecia paz. No Pacífico, o conflito assumira outra dimensão. Ilhas minúsculas tornavam-se campos de batalha devastadores. Iwo Jima, Okinawa. Cada avanço custava milhares de vidas. O exército japonês lutava com uma determinação quase suicida. A ideia de rendição era culturalmente inconcebível para muitos. Um piloto kamikaze escreveu à família antes de decolar em missão final: "Meu corpo será o escudo do Império." Os Estados Unidos sabiam que uma invasão direta ao Japão continental custaria centenas de milhares de vidas, talvez milhões. Então, uma decisão foi tomada. Uma decisão que redefiniria a história humana. 6 de agosto de 1945. Hiroshima. Às 8h15 da manhã, uma bomba foi lançada. Não era uma bomba comum. Era algo que o mundo jamais havia visto. Um clarão, mais brilhante que o sol. Em segundos, a cidade tornou-se fogo. Pessoas evaporaram onde estavam. Sombras foram gravadas em paredes. O ar tornou-se veneno. A pele derretia. A água dos rios fervia. Uma menina de 7 anos caminhava em direção à escola quando o céu explodiu. Ela nunca entenderia o que havia acontecido. 3 dias depois, Nagasaki. Outra explosão, outra cidade reduzida ao silêncio. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial chegava oficialmente ao fim. Mas o mundo que emergiu daquele conflito não era o mesmo que existia em 1939. Cerca de 70 a 80 milhões de pessoas estavam mortas. Cidades inteiras haviam desaparecido. Famílias nunca seriam reconstruídas. O trauma não era apenas físico, era psicológico, era civilizacional. A Europa estava dividida, a Alemanha partida ao meio. O mapa político foi redesenhado com linhas que mais tarde alimentariam outra tensão: a Guerra Fria. 2 superpotências emergiam, Estados Unidos e União Soviética. Aliados de ontem, rivais de amanhã. A bomba atômica inaugurava a era nuclear. Pela primeira vez na história, a humanidade possuía o poder de extinguir a si mesma. Mas, das ruínas, algo também nasceu. A Organização das Nações Unidas foi criada com a promessa de evitar outra catástrofe global. Tratados internacionais buscavam estabelecer regras. Conceitos como crimes contra a humanidade tornaram-se juridicamente reconhecidos. O mundo tentava aprender, mas aprender exige memória. E memória exige coragem para olhar para o horror.
Hoje, quando caminhamos por cidades modernas reconstruídas sobre antigas crateras, quando vemos fotografias em preto e branco de rostos que não envelheceram, quando ouvimos relatos de sobreviventes que ainda carregam a guerra nos olhos, percebemos que a Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito militar, foi um teste moral da humanidade. Um teste sobre até onde o medo pode nos levar. Sobre o que acontece quando ideologias desumanizam pessoas. Sobre como a tecnologia, sem ética, pode acelerar o abismo. Mas também foi um lembrete de que resistência existe, de que solidariedade pode florescer mesmo sob bombardeio, de que indivíduos comuns podem realizar atos extraordinários. A guerra terminou em 1945, mas suas lições permanecem. Cada vez que intolerância cresce, cada vez que propaganda substitui pensamento crítico, cada vez que líderes exploram medo, poder, a história sussurra. E a pergunta permanece: a humanidade aprendeu o suficiente ou apenas ganhou tempo? Porque o verdadeiro fim da Segunda Guerra Mundial não está apenas nas assinaturas de rendição, ele está nas escolhas que fazemos hoje e no silêncio que decidimos quebrar, antes que outro eco distante se transforme novamente em abismo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o passado não está morto. Ele apenas espera ser esquecido. E enquanto houver memória, a vigilância. Nos vemos no próximo capítulo da história.